Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E desculpem a falta de iluminação, mas a minha luz queimou. Eu não ia deixar vocês sem histórias hoje. Algo mais eu arrumo, a parte de trás ainda não tá arrumada também, tem coisa pra ver, enfim. Calma, chegou sua vez. Acorda aí para assistir a história. Elisângela, idade 22 anos, desempregada. A minha vida foi sempre pular de galho em galho, desde os meus 10 anos de idade. Eu não tinha muita expectativa de escolha. Ou eu ia e sobrevivia, e sempre por apoio de pessoas que eu não teria muito tempo ou que queriam me usar. Mas eu não tinha muito o que fazer. Parecia que era uma frequência que já tinha sido batido o martelo desde que eu nasci. Isso porque eu tinha um pai que era alcoólatra e brigava muito com a minha mãe. Eles não se davam bem. Eu não sei como é que eles conseguiram ficar juntos até eu completar 10 anos, porque também não era assim ficar junto. O meu pai saía pra loucura, voltava uma vez no mês, e a minha mãe, ela não ficava atrás. Ela também saía de casa, ficava com amigos e parentes dele, não sei se para fazer ciúmes ou para que era, e acabava engravidando. Então era uma coisa que eu fiquei muito tempo sozinha dentro da minha própria casa. A alimentação era difícil, tudo era complicado. Eu já me via muito adulta, pequenininha. Até que um dia minha mãe falou que não teria mais condições de cuidar de mim, porque ela ficou muito doente e a família dela ia ter que ajudar ela, mas não teria espaço para mim nesse lugar. E o meu pai simplesmente me pegou pela mão porque não tinha muito o que ele fazer e saiu da casa. Porque também nem ele nem minha mãe tinham mais condições de ficar ali pagando aluguel. Então, meio que eu e o meu pai ficamos na Rua da Amargura. E nessa Rua da Amargura, meu pai começou a ajudar em uma feira onde a gente dormia perto, e eu tô falando de dormir na rua mesmo. Uma mulher começou a trazer comida pro meu pai. E nessa dela trazer comida pro meu pai, ela deu a entender de que tinha interesse por ele. Eles começaram ali a se envolver, dele ir pra casa dela, tomar banho, se arrumar e tentar algum trabalho. E nisso eu fui junto com o meu pai. No começo estava tudo certo, mas depois de um tempo essa mulher começou a pegar birra de mim, falar que queria uma filha que fosse da carne e do sangue dela, que não me suportava, que ela teria que trazer uma outra irmã para morar na casa e que não teria espaço para mim. Essa mulher, ela era evangélica e aos poucos, ela foi fazendo a cabeça do meu pai para que o meu pai me abandonasse, de que eu não era importante. Primeiro, ela começou a levar ele na igreja evangélica. Eu entendo que fizeram uma lavagem na cabeça dele e fizeram na minha também, de todo mundo que escutava. Não estou falando que todas as igrejas são assim, mas a dessa mulher, nesse caso, era. E aí, eu não sei se ela pagou o pastor, o que que ela fez, que começaram a enfiar na cabeça do meu pai que eu não era uma menina boa, que eu tinha pensamentos ruins na escola dominical e que eu tava ali dominada por alguma energia ruim, que eles tentavam tirar e nunca conseguiam. E chegaram a falar, a conspirar de que aquele era o meu legado, de eu andar com aquilo ruim, mas que as pessoas que estivessem à minha volta não teriam uma vida feliz, não se desenvolveriam. E que o melhor era que não me levasse mais na igreja e que se pudesse se desfazer de mim, assim era feito. Eu não sei como é que ela chegou nesse papo, mas o meu pai acreditou nela e acabou me abandonando, né, em uma dessas casas que ficam crianças que não têm pais, é albergue, república. E eu comecei a viver a minha vida lá sem expectativa nenhuma de vida. Como que eu consegui fugir desse albergue? Não foi por ajuda das pessoas que trabalhavam lá, não. Na verdade, o que acontecia é que às vezes a gente ganhava presente de Natal ou do Dia das Crianças e às vezes tinha uma galera rica que ia lá, assim, pra se aparecer, sabe? Ah, eu vou dar presente, vou cuidar dessa criança um dia.
da vida dela pra eu fazer uma foto e postar e todo mundo achar que eu sou uma pessoa caridosa. E nessa, né, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas tinham essa ideia de, vou dar um presentão, tal, pra se aparecer. E eu lembro de que eu já tinha uns 2 anos que eu pedia sempre celular. Eu queria muito um celular. Isso, gente, já tô falando na minha fase de adolescente, tá? Eu tava pra sair do abrigo, né? Que tem uma idade certa pra ficar lá, até 18 anos no máximo. E aí eu pedi um celular e só recebi esse celular de um ricaço que foi lá depois de 2 anos. Então foi por esse celular que eu comecei a ter acesso às coisas e encontrei um senhor de idade, né? Um senhor mais velho que dizia que ia cuidar de mim, que se interessou por mim, e eu acabei saindo, né, da República direto para casa desse senhor. Que sim, ele me dava comida, ele me dava roupa, me deixava tomar banho e me via, né, como a princesinha dele, que depois a gente acabou namorando e depois de namorar a gente acabou casando, mas ele era muito mais velho, sabe? Era aquele homem que provedor, que toda mulher sonha, mas eu era muito nova. E aí meio que não tinha química, não combinava, né? Eu aguentava por ele ser uma pessoa muito fofa e cuidar de mim. Ele viajava muito ainda a trabalho. E aí ele me deixava um tempo bem livre, assim, ele me dava um cartão que eu podia usar como que eu quisesse, me dava tudo que eu precisava. Eu, assim, apesar de conseguir, né, essa liberdade de, sei lá, eu poderia escolher estudar, eu poderia sair na rua, coisa que eu não podia fazer antes, e tinha ali o dinheiro para viver. Então, apesar de conseguir tudo isso, eu não me sentia feliz, eu me sentia um pouco sozinha, porque eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha nada. Pensei em ir atrás do meu pai e da minha mãe, mas depois desisti. E esse meu companheiro, ele viajava, ele estava sempre trabalhando, então ficava sozinha em casa. E aí me passou pela cabeça de eu ir comprar roupa, sapato na 25 de março e tentar revender online para começar a ter o meu dinheiro. E aí eu fui vários dias na 25 e eu lembro que em um dos dias eu ouvi uma voz assim, falando assim, eita morena, hein? Eita morena da minha vida. E por que, né, que eu fui olhar e querer ver quem era que tava falando eita morena? Era um nordestino que vendia água, mas ele ficava com uns galãozão de água assim, atravessando, sem camisa. Ele era da minha idade, né? Nessa época eu já tava com uns 20 anos quando isso aconteceu. E eu gamei nele. Gamei sem pensar se ele tinha casa, se ele tinha carro, porque ele não tinha nada, né? Óbvio que não. E eu comecei mais na 25 de março pra comer. Ele me chamava pra comer pão com mortadela e tubaína, do que pra ver esses negócios da roupa, sabe? E aí ele começou a me dizer que tava indo mal nas vendas, tava com problemas. E aí eu ajudei ele, sabe? Ajudei em várias coisas e eu também pagava pra sair com ele, assim, às vezes. Não dava dinheiro pra que ele saísse comigo, mas se fosse pra comer alguma coisa, uma condução, ele não tinha condições. E eu tinha. Aí a gente começou com umas ideias de querer ir pra praia, sabe? Pra cachoeira. E aí o que eu fazia? Eu passava tudo no cartão que o meu marido, que sempre estava viajando, me dava. E eu não achava que aquilo era traição, porque assim, ele não estava presente. Ele me deixou sozinha. Então era como se eu tivesse repondo ali. E ele achava que eu tava gastando com coisa comigo, que eu falava que eu tava passeando com as minhas amigas. Mas na verdade eu tava passeando com esse homem da 25 de março. E quando ele voltava das viagens, eu não aguentava, entendeu? Porque eu não conseguia olhar direito no olho. Eu queria contar o que estava acontecendo, mas eu também tinha medo de não ter a mesma segurança que eu tinha com ele, com o nordestino lá da 25 de março. E ó, tô falando nordestino porque o povo chamava ele de nordestino mesmo, tá? Não é xenô, não. E eu assumo que nessa parte da minha vida eu errei, mas assim, eu saí de um albergue
que era de crianças até adolescentes, e fui pra isso. Ninguém conversava comigo sobre nada dessas situações. Eu fui fazendo o que eu achava que era melhor e que era mais confortável pra mim. Por isso que eu errei muito. Uma das coisas foi que eu não tive coragem de falar para o meu marido que eu não queria mais nada. Eu achei que era melhor eu sumir. Num dia, o nordestino chegou pra mim e falou: olha, fica aqui comigo. Ele morava, gente, numa pocilga no centrinho, mas eu tava apaixonada, era aquele homem que eu queria. E eu fui morar com ele nessa pocilga, nesse centrinho. E eu não falei nada pro meu marido, eu simplesmente peguei umas roupinhas e fui. Eu não avisei nada. Teve um dia que eu não sei como, que onde, que meu marido foi que descobriu que me achou, que viu o que estava acontecendo. E aí que aconteceu o divórcio. Ele chegou pra mim e falou: olha, era só você me contar. Ele foi super maduro comigo. Eu fiquei super envergonhada. E foi nesse momento que eu me separei. Assim que eu me separei, tudo começou a dar errado, tanto pra mim como pro nordestino. Porque eu não tinha muito bem o que fazer, o que vender, não conseguia lucrar com nada. O nordestino brigou com o grupo que ajudava ele a vender água lá na 25. E chegou num momento que ele se viu tão encurralado que a única saída era voltar pro Nordeste. E ele disse que me levaria com ele para uma região de lá. E eu fui. Nisso, eu resolvi falar com o meu ainda marido, né? Porque ainda tava resolvendo as coisas do divórcio, que isso iria acontecer e eu tava passando lá só pra pegar as minhas coisas. E o meu marido ficou muito triste, falou que eu devia pensar sobre isso, que eu não ia viver lá, que eu ia sobreviver e que era melhor eu ficar com ele. Ele fez isso assim, ele gostava muito de mim. Então ele veio me abraçando, me beijando e eu fui pra ter uma, né, noite com ele. Só que nada funcionava, sabe? Ele era muito bom com a boca, mas o resto não funcionava. E nesse dia nem a boca tava funcionando. Parecia que tava dando cãibra, ele ia e voltava, ficava um negócio assim. Então, ai, foi horrível. Foi só pra eu ter certeza de que eu realmente não gostava dele. Eu gostava mesmo do nordestino, que me deixava com as cabeças penduradas no lustre. De tanto que ele era bom na coisa, né? Comia muita rapadura. E eu não tinha noção do que era o Nordeste. Pra mim, eu tava indo pra um lugar bom. Qualquer coisa pra mim era melhor do que o albergue que eu já tinha vivido. Então, eu peguei minhas malas e fui. Chegando lá, gente, eu não sabia que era um mato, que ao mesmo tempo que é mato, é seco. Porque ele morava nos cafundó, entendeu? Ele não morava, tipo, no centrinho. E aí era uma coisa que, assim, tinha um cavalo e tinha pântano, e aí tinha uma árvore, e aí tinha uma casa bem distante que não tinha chão, que era cimento, que a telha era com aqueles buracos. E eu fui procurando um lugar para tomar banho, a galera tomava banho de balde, você tinha que comprar água. E ele, pela situação que ele estava passando, ele não tinha dinheiro para água, para fazer a comida, para beber e para tomar banho. Ou fazia uma coisa ou fazia a outra. Então eu ficava sem tomar banho, então eu ficava com sede. Os bichinhos que ele tinha pouco, que disse que era da família, morria de fome, morria de sede. E esse homem, quando eu fui ver, ele não era um homem tão tranquilo. Lá no Nordeste, ele já tinha feito coisa errada. Tipo, acabar com a vida da pessoa, sabe? Eu fui descobrindo, porque em um belo dia que eu fui olhar debaixo da cama que a gente tinha, e eu achei uma grande quantidade de substância lá embaixo que ele estava escondendo. E eu fiquei desesperada com aquilo, porque se alguma polícia, se alguma coisa chegasse ali, eu ia ser levada junto. E aí eu fui perguntar pra ele por que ele estava fazendo aquilo, se a vida dele era diferente de São Paulo, que eu não queria que fosse desse jeito. E foi aí que eu levei a primeira na cara. Fiquei com um olho roxo, querendo fugir, querendo ir embora. E ele me amarrando na cama. Ele me amarrava, ia fazer as coisas que ele tinha que fazer com a gangue dele. E voltava à noite para se satisfazer como que ele quisesse comigo. Eu nem me mexia na cama. E aí a minha vida começou a se resumir nisso. O cara que parecia ser o amor da minha vida me trancava no quarto, eu não saía pra nada. Ele me usava como ele queria e também me espancava como ele queria.
Ele fazia parte de uma gangue pesada lá no Nordeste, não tinha como eu fugir dessa situação. Ele que aos poucos foi confiando em mim, foi liberando do quarto para a sala, da sala para cozinhar para ele. E devolveu o meu telefone. Porque aí ele já viu que eu tava na mão. Eu tinha medo dele, né? Eu já tinha visto arma. Os homens da gangue dele entravam lá e ficavam me olhando. Então eu tinha que fazer a boazinha, porque eu tinha até medo dele me jogar para esses homens fazer o que eles quiserem comigo. Então ele sabia que não tinha como eu abrir a boca, porque não tinha como eu fugir e que se eu abrisse a boca, eu perderia até a minha vida. Só que com o celular eu comecei a usar assim a internet fraca que tinha nesse lugar, porque não tinha água, mas tinha internet. E foi através de lá que eu comecei a conversar com Ling Ling, um chinês que me apareceu de uma forma muito estranha. Eu nunca busquei, eu nunca adicionei nenhum chinês e ele simplesmente já estava nos meus contatos. Ele dizia que era um tarado da internet e que procurava meninas que quisessem mostrar alguma parte do corpo para ele para conseguir um dinheiro. Era a única forma que eu tinha no momento de conseguir dinheiro. E ele só queria que fosse uma coisa assim, ó. Eu testei uma vez, tipo, tô lá na câmera, parada, levantava, mostrava só as partes de cima e ele mandava um Pix, se eu quisesse. Tinha a conta que era do meu marido, eu tentei falar com o meu marido e eu não sei o que aconteceu, que pro meu marido parecia que estava bloqueado, ele não me respondia. Mas eu tinha uma conta no meu nome também, que eu pensei depois em tentar conseguir acessar pela internet se ele me mandasse esse Pix. Primeiro eu falei, vou juntando dinheiro ali, depois eu me viro, de algum jeito eu saio daqui para conseguir esse dinheiro. Olha que loucura, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, porque ao mesmo tempo que eu nem sabia se eu ia conseguir pegar o dinheiro, o Xing Ling começou a virar uma pessoa importante para mim, porque era a única pessoa que eu conversava durante o dia todo. Só que, gente, eu comecei a ficar com náusea, com sono, enjoada, fraca, não conseguia comer, acordava com esse homem em cima de mim do jeito que ele queria. Era horrível. Até eu entender que eu tava grávida do modo assim. Eu conversei com ele o que estava acontecendo comigo e ele falou: Você deve estar grávida? Bravo, falando que era um problema meu, que eu não tinha me cuidado. Gente, eu não saí, ele não deixava sair de casa. Eu ia me cuidar de tomar um remédio, fazer alguma coisa, como? E eu desesperada, eu não sabia como é que eu ia resolver isso, como que ia ser essa criança. E ele já falava que ia querer a criança pra ele, e eu sei lá pra onde que ele ia levar essa criança. Eu resolvi abrir tudo o que estava acontecendo pro Ling Ling. E o Ling Ling falou que, que coincidência, parecia até mágica. Eu estou indo pro Brasil e eu posso te ajudar. Eu falei, não, você não pode. Aqui é um lugar perigoso, eu não sei nem se você pode chegar aqui. O cara tem um monte de parça e não sei o que, não sei o que. Ele, não, fica tranquilo que eu vou resolver, eu vou te ajudar com isso. E ele falava isso todo dia e eu não acreditava. Pra mim, ele tava falando só pra eu continuar mostrando as coisas pra ele, por um dinheiro que ele dizia que ia pra minha conta, mas que eu nem sabia se eu ia acessar. Eu tava com a cabeça tão perturbada que eu sei lá, eu via como uma distração, eu tinha uma esperança ali, mas sabe aquela esperança que você acha que não vai acontecer? Não sei se vocês estão me entendendo, mas era nessa situação que eu me encontrava. E aí, um belo dia, o Ling Ling falou assim, olha, dia tal, você sabe se seu marido vai estar aí? Marido de boca, né? Eu falei, olha, ele costuma estar aqui lá para as 3 horas da manhã. Aí ele me usa e depois ele vai embora. E ele desaparece por dias e depois volta. E eu fico aqui, nesse marasmo. E ele falou assim, olha, então a gente vai combinar, porque eu tô indo pro Brasil. E eu vou mandar alguém te pegar. No momento que ele não tiver, você me avisa que eu vou mandar alguém te pegar. E aí você vem até São Paulo pra se encontrar e ficar comigo, porque eu vou resolver essa situação pra você. Ele falava que ia resolver, ele não falava que ia tirar, né, a criança. E eu achei aquilo tão estranho, porque assim, deu tão certo, uma coisa que era tão perigosa e que eu podia, né, ter passado por situações piores.
Um dia, o nordestino falou que tinha coisas para resolver em outro estado e ele nunca saía para outro estado, sempre era para cidades pertas. Eu falei, você vai me deixar aqui desse jeito? Ele falou, olha, não tem muito o que eu fazer, te vira, mas se você colocar o pé para fora, as pessoas aqui vão me contar e eu vou atrás de você pelo Brasil inteiro. Eu te acho no Brasil inteiro. Eu tenho companheiros em todos os estados controlando e fazendo o que eu peço. Então você presta bem atenção se você vai fazer alguma coisa errada. E eu fiz, gente, mesmo tremendo, mesmo ele falando tudo, eu fiz porque o Ling Ling tinha o plano de me levar embora com ele para a China. E mais uma vez eu saí de uma situação absurda, segurando na palavra de um homem que eu não conhecia muito. Assim foi toda a minha vida, desde o albergue. Ele mandou um rapaz mesmo, ele descreveu o rapaz, olha, é um baixinho, assim, assim, do olho puxado, vai chamar Jean, vai te falar a frase esperei e estou aqui, você já vai saber que é ele antes de abrir a porta, quando falar esperei e estou aqui. E ele vai te pegar, vai pagar sua passagem, fazer tudo que precisa. Gente, eu não acreditei, mas esse cara fez tudo. Esse cara apareceu e fez tudo e me levou às pressas para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, o Ling Ling era um homem alto, bonito. Era meio barrigudo, com umas tatuagens, mas era um homem bonito. E eu fiquei olhando, eu falei, mas esse homem tá fazendo tudo isso por mim? Como? Por quê? E já com medo, já explicando pra ele que eu não poderia ficar muito tempo em São Paulo, porque o nordestino ia descobrir e viria atrás de mim, porque ele falou bem claro que a criança que estava dentro de mim era dele e que ele buscaria essa criança em qualquer lugar do Brasil que eu fugisse. E aí o Ling Ling, então, deu uma respirada, olhou pra mim, não me beijou, não aconteceu nada, e falou, ó, vamos resolver isso primeiro? Depois a gente resolve nós dois. Porque eu não sei se você entendeu ou não, mas eu quero casar com você. Eu falei, mas vamos resolver aonde? Se esse cara me aparece, porque tem a recuperação, né? Se for tirar a criança como ele tava querendo. E eu também tava, não tinha cabeça pra aquela situação toda. Como que a gente vai fazer isso? Ele falou, olha, vem comigo. Eu vou tirar seu passaporte, eu vou fazer suas coisas. Nesse tempo, dá tempo de acabar com a criança e a gente dá um jeito de te esconder e deixa você bem perto do aeroporto, qualquer coisa, você já vai para o aeroporto que não tem como ele fazer nada com você dentro do aeroporto. E de lá eu te compro uma passagem e a gente vai para a China. Olha, foram dias de preocupação. Eu acordava gritando, achando que esse homem estava no meu quarto, o nordestino. Se eu tivesse que andar na rua, sempre qualquer vulto, qualquer respiro, parecia que era ele que estava atrás de mim. Eu tinha muito medo dele me encontrar. Ele começou a mandar mensagem desesperado no meu celular, falando que ele iria atrás de mim, que ia acabar com a minha vida e que ia levar a criança para ele. E mesmo assim, eu tive que tirar meu passaporte. E o Ling Ling pagou a clínica tudo para acabar de vez com a criança. Eu fiquei triste, fiquei. Mas eu aceitei porque parecia que ele só iria me aceitar também assim, uma mulher sem filhos. E esse tempo todo eu passei muito mal, eu não comia, eu perdi 3 quilos. E eu só respirei quando eu consegui chegar no aeroporto com uma passagem pra China, pra casar com um novo amor da minha vida. Tudo certo, eu não acreditei. Ele me ajudou na recuperação depois que acabou com a criança. Eu tive dias tranquilos na China, até que um belo dia, depois da gente fazer amor, da gente se relacionar, dele dizer que a gente iria casar e até preparar questões de uma lua de mel, eu simplesmente apaguei. E eu não sei por quanto tempo eu apaguei. Eu sei que eu acordei com ele dentro de um avião. E eu não lembrava do que tinha acontecido antes. Ele disse que eu tinha passado um pouco mal,
que tinha me ajudado com alguns remédios, mas que eu respondia e que pra ele eu tava lúcida. E que, sei lá, que apagão tinha sido esse, mas que a gente estava no começo de uma pré-lua de mel, antes de casar. A gente tinha decidido viajar, ele tinha feito essa surpresa pra mim e eu tinha aceitado super bem. Que talvez pelos remédios eu tivesse ficado um pouco confusa, mas que estava tudo certo. Eu não sabia que, na verdade, a gente estava indo pra Tailândia. No avião, eu apaguei de novo e acordei em um quarto com uma tela, como se tudo que eu fizesse fosse aparecer ali ou eu fosse conversar com alguém. Eu não entendi o que era aquilo, até o Ling Ling entrar e me falar que eu deveria atender os homens que aparecessem naquela tela e fazer tudo o que eles desejassem. E eu falei, mas não tô entendendo, a gente não veio pra uma lua de mel? E aí ele falou, não, a gente não veio pra uma lua de mel. Você vai trabalhar aqui pra me pagar tudo o que você me deve. E aí eu falei, o que que eu te devo? Como assim? Você não gosta de mim, não é o amor da minha vida, não quer casar comigo? E ele falou, não, eu te trouxe aqui porque eu gastei com passagens desde o Brasil, gastei com a clínica pra resolver o negócio da sua criança, que eu não tinha nada a ver com isso, e eu quero receber esse dinheiro de volta. Depois pode ser que a gente converse sobre as outras coisas. Frio. E eu não entendi nada. Eu falei, gente, eu não vou fazer nada. Como assim? Eu não posso ser forçada a uma coisa dessa. Ele saiu, apareceu um homem na tela me pedindo. Tinha, tipo, uma legenda lá, né? Que mostrava que ele queria que eu mostrasse lá as coisas, né? Mostrasse uma parte do meu corpo. E eu falei que não. Quando eu falei que não, veio um pé, um alerta, assim, pé, um alerta bem forte, assim, um som. E aí o Ling Ling ou outra pessoa entrava e me forçava a fazer, falando comigo ou de um modo mais violento. Se é que vocês me entendem, com um pedaço de pau. E aí eu entendi que pra eu comer, pra eu beber e pra eu manter o meu corpo sem nenhuma marca, sem nenhum machucado, eu tinha que fazer isso. Isso durou mais ou menos uns 3 dias até ele me pegar e me levar, me arrastando pra um outro lugar, que parecia um circo. Era uma casa de show. E ele disse que eu tinha que observar aquilo. Gente, aí eu não tinha passaporte, eu não tinha nada comigo, tá? Era assim, eu seguia esse homem ou perdi a minha vida. E aí, nesse lugar, era como se fosse um show, assim. Mas era de aberração, um show de horrores, pra mim. Mas, para quem estava assistindo, não. Porque eram mulheres que elas estavam lá com pouca roupa e cada uma fazia uma coisa diferente, que eu sei lá por que homens tinham o T grande naquilo que estava sendo apresentado. A gente tinha mulher tirando bolinha, jogando assim, expelindo bolinha lá por baixo. Tinha mulher pendurada, expelindo bolinha por trás. Tinha várias situações. Eu não saberia que talvez eu passasse por uma dessas situações. Só nesse momento, eu lembrei que quando eu ainda estava no Brasil conversando com o Ling Ling, ele disse que também poderia me ajudar com trabalhos como atriz, como modelo, que eu era muito bonita, e que se eu quisesse eu poderia mandar um teste para ele, que seria um vídeo contra a violência da mulher. E nesse vídeo eu tinha que fingir que tava amordaçada ou que eu tava sendo puxada por um homem e chorar muito e ficar muito triste, pedir ajuda, essas coisas. Como eu tava numa situação muito mal, pra mim não era difícil fazer isso. Eu tava triste, eu já queria chorar, eu já queria pedir ajuda. E nesse envolvimento todo dele, eu acabei fazendo esse vídeo. Eu gravei. Eu tinha lá várias coisas, e aí, sabe, eu me animei, eu mostrava, olha o que ele tem aqui, olha o que ele faz comigo. E coloquei o pano na boca e fazia socorro e tal. E o Lin achou maravilhoso e falou que
se eu fosse aprovada, esse vídeo iria para o trabalho e eu receberia um dinheiro por isso também, que iria me ajudar naquela época que eu não sabia ainda que ele iria me salvar. E eu esqueci totalmente desse vídeo, eu não perguntei se foi pro ar, se eu fui aprovada, se ele tinha que me pagar o dinheiro. Eram tantos acontecimentos, um atrás do outro. E o nordestino que me visitava toda noite, eu tinha muito medo do que ia acontecer, que eu não pensei sobre isso. Eu só descobri sobre esse vídeo quando eu cheguei lá. Porque enquanto eu tava atendendo esses caras, mais ou menos parecia que tinha um comercial entre um e outro. E passava na tela esse comercial. Quem estava nesse comercial era eu. Aquele vídeo que eu fiz, pedindo socorro, tudo e tal, passava, mas não passava como um vídeo de ajuda a mulheres. Passava como se homens estivessem assistindo e estivessem tendo T grande com aquilo, com aquele sofrimento da mulher. E foi aí que eu comecei a ficar com muito medo. Porque voltando à casa de show de horrores, ele disse para eu observar bem o que elas faziam, porque logo eu iria ter que fazer igual. E eu jamais iria conseguir, eu acho que aquelas mulheres tinham treinamento, sei lá, como que eu ia conseguir fazer aquilo? E ele disse que eu seria treinada e que eu iria conseguir. Basicamente eu entendi, e ele me explicou, que eu serviria homens do modo que eles quisessem, com as loucuras, desejos e pensamentos que eles quisessem. Eu não sabia que ia chegar no grau que chegou. Eu não conseguia fazer essas apresentações, nem soltar essas bolas. Eu não conseguia fazer nada disso. E ele foi ficando irritado, e foi me passando de fases para situações de que, então, eu era um pedaço de carne e o homem faria o que quisesse comigo, já que eu não sabia seduzir, não sabia ser exótica, excêntrica e nada do que ele queria nessas casas de show. Mas tinham partes nessa casa de show que era como se fosse mais túneis, mais profundos, assim, aonde mulheres ficavam penduradas. E ali tinha homem que jogava líquido lá atrás para beber. Ele bebia o líquido que ele abria lá atrás, tá? Abria com o aparelhinho, jogava o líquido como se fosse um copo e bebia. E também dava choquinhos. Gostava de ver a mulher, né, sofrer. Então dava choquinhos lá atrás. E foi nessa função que eu parei, porque era uma função que não dependia de mim. A pessoa podia fazer comigo o que ela quisesse. Nunca teve casamento. Eu passei por isso sem tratamento médico, sem nada. Não sei qual foi a proteção divina que eu tive. E como que eu sobrevivi a isso. Porque eu não consegui fugir dessa situação. Eu fui descartada dessa situação quando eu cheguei numa idade avançada que não se tinha mais desejo por mim, de que eu não era mais interessante. E eu não fui descartada assim, tchau, agora você pode ir embora, não. Eu fui descartada de novo, de estar apagada, já acordar no avião com um grupo de mulheres que já estavam preparadas para isso, e homens também, e eles têm no mundo inteiro, tá? Ele se retorna para sua pátria lá com seus 40 e tantos anos, com seus 30 e tantos anos, quando não dá mais, quando você já tá velha, para aqueles homens que querem mulheres novas, eles querem as novinhas, né? E aí você volta pro seu país, você tem auxílio para voltar com os documentos, com tudo, só que assim, qualquer palavra que você falar, a sua vida acaba na hora. Até hoje eu sei que eu sou controlada, eu sei que eu sou vigiada e que eu não posso nem pensar em denunciar uma coisa dessa. Se eu quiser viver mais, o nordestino devolve um telefone com um contato que piora a situação dessa moça. Vocês não acham que o nordestino estava ligado com isso? Como essa moça é jogada na mão de homem em homem e cada vez mais ela vai sendo explorada, é o que eu acho que eu deveria deixar enfatizado aqui. Toda vez que ela tenta fugir, ela busca a segurança em um homem. Até porque as situações que ela passou, eu duvido que ela conseguiria fugir sozinha. O único momento que ela tinha para
crescer sozinha foi quando ela conseguiu a parte financeira com o primeiro marido, que era um homem bom, que ela poderia ter trabalhado, estudado e crescido. Mas ela voltou pro vínculo, pro ciclo lá de quando ela saiu, de quando ela foi abandonada pelo pai no Outback. É errado falar que quando você precisa de ajuda, talvez seja melhor você silenciar e tentar resolver sozinha. Porque a cada pedido de ajuda dessa moça, infelizmente, cada homem que se aproximou trouxe um terror pior para ela. Até onde nós devemos confiar? Até onde você confiaria em fugir de uma situação na mão de outra pessoa? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.